Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, nossa disciplina de Cidadania e Civismo, para que a gente possa conversar sobre regimento escolar e o regulamento geral dos alunos. Nós sabemos da importância desses dois documentos no ordenamento das regras, das relações estabelecidas dentro do ambiente escolar, das normas, dos direitos e deveres de cada um dos segmentos que compõem o ambiente escolar, que compõem a comunidade escolar. Vamos dar uma olhadinha nos nossos objetivos, né? Retomar as principais características do trabalho pedagógico da instituição, articulando o regimento escolar e o regulamento geral dos alunos e alunas. Esse aí é o objetivo da nossa conversa, né? Olha só, pessoal, o regimento e as funções de cada um. Vejam só, as instituições, elas não são feitas somente de normas. E quando a gente diz instituições, nós podemos pensar na instituição religiosa, na instituição familiar, nós estamos trabalhando a instituição escolar, a escola. Então, uma instituição, ela não é feita, né, somente de normas. Elas precisam, essas instituições, ter funções e atribuições específicas, né? Esse corpo que forma a escola, de vários segmentos, eles precisam, cada segmento, ter a sua função e ter a sua atribuição específica dentro da escola. Isso é importante a gente entender, né? Como eu já disse a vocês, a escola ela é formada pelo corpo discente, os alunos e alunas, o corpo docente, os nossos professores, a equipe gestora, a equipe pedagógica, os agentes educacionais e os pais e responsáveis. E é claro que uma norma ela vai ser escrita para um determinado segmento e ela não vai ser aplicada a outra. Isso não tem nada a ver com uma desigualdade, é porque algumas normas precisam atender a um segmento de aluno, outros precisam atender a um segmento de professores, a equipe pedagógica. Então veja, né, nós precisamos que cada um e cada uma tenha o seu papel específico e que desempenhe esse papel dentro das escolas, se articulando com os outros segmentos que compõem o ambiente escolar. O regimento vai especificar, portanto, a responsabilidade de cada um na escola. Qual é a responsabilidade dos pais e responsáveis, qual é a responsabilidade dos professores, da equipe pedagógica, dos agentes educacionais, todos eles. Então, o regimento ele é um dos documentos mais importantes dentro da escola, porque ele traz para a gente, ele elucida para a gente, através da sua redação, quais aí os papéis, os direitos e deveres de cada um. E olha só, a comunidade escolar, ela é heterogênea, ela é formada por vários segmentos, ela não é um corpo homogêneo. Embora o desenvolvimento da educação, né, ela é uma instituição que tem a educação formal, seja o seu objetivo principal, ela é um corpo heterogêneo, ou seja, formado por segmentos diferentes. Cada qual com as suas obrigações específicas, né? Seus direitos e seus deveres. E essa comunidade, ela é formada, não se esqueça, equipe gestora, equipe pedagógica, equipe docente, agentes educacionais, vocês estudantes e os pais ou responsáveis por vocês. Todos esses segmentos têm os seus direitos estabelecidos pelo regimento escolar e têm também os seus deveres. E é extremamente importante que a gente conheça os nossos direitos para garantir um exercício da cidadania, como também a gente conheça e cumpra os nossos deveres dentro da escola, garantindo assim a hierarquia, garantindo assim as normas, garantindo assim o bom funcionamento da nossa escola, visando, é claro, o seu desenvolvimento como aluno, né? E olha só, o regimento e as funções, né, de cada um desses segmentos. Então isso faz parte dos nossos direitos e dos nossos deveres. Nós temos os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos
e o regimento escolar, consoante com a legislação educacional do Estado do Paraná, que está consoante com a educação proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, traz para a gente, portanto, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. E sabendo quem são as pessoas que ocupam as funções na escola e quais as responsabilidades de cada um, tudo fica mais fácil, né? Quando a gente vai na secretaria, precisa de um documento, de um histórico escolar, deve-se ter a pessoa, a gente sabe quem é a pessoa responsável pela emissão daquele documento. Nós não vamos na equipe diretiva, nós não vamos na equipe pedagógica, nós não vamos aos professores solicitar um documento como esse. A gente vai na secretaria conversar com a pessoa responsável que detém o exercício dessa função naquele momento para então que possa executá-la. E isso, é claro, torna as relações na escola mais harmoniosas, torna o trabalho aí, né, que atenda ao interesse da educação pública do Estado do Paraná. E olha só, quando a comunidade escolar ela atua em prol da escola, todos nós ganhamos. Nós, professores, ganhamos, vocês, estudantes, ganham, equipe diretiva pedagógica, os pais e responsáveis, os agentes educacionais. Quando a nossa atuação dentro da escola é pensando em prol da escola, em prol do desenvolvimento escolar dos nossos estudantes, todos nós ganhamos, e isso é muito bom. Convido você a fazer uma atividade, olha só. De acordo com o que nós estudamos até agora, quem são aqueles que integram a comunidade escolar? Responda a atividade e a gente volta para fazer a correção juntos.
pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? De acordo com o que nós estudamos até agora, quem são aqueles que integram uma comunidade escolar? Vamos ver aqui, né, pessoal? Olha só, a equipe gestora, a equipe pedagógica, a equipe docente, os agentes educacionais, vocês, estudantes, e os pais ou responsáveis de vocês são os segmentos que compõem a comunidade escolar. Então, só para a gente relembrar, fiz aqui, né, um esquema, um mapa mental, equipe gestora, equipe docente, agentes educacionais, estudantes e responsáveis, como aí as pessoas que compõem a comunidade escolar. E as funções dentro da escola. Aí é importante a gente entender, né, de qual segmento nós fazemos parte, quais são as nossas funções, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres dentro da escola. E cada uma dessas funções existe no e para o correto funcionamento do colégio. Então, é como um corpo, né? E todos têm a sua função para que esse corpo escolar funcione da melhor forma possível, né? Uma instituição que tem os papéis bem definidos, né? O que compete ao diretor, à equipe docente, aos professores e alunos, aos agentes educacionais, quando esses papéis são bem definidos, ela funciona com certeza com sucesso. E trago aqui para vocês algumas funções, né, algumas obrigações, alguns direitos e deveres de cada um dos segmentos que compõem a comunidade escolar, começando pela equipe gestora, né? Compete à direção fazer cumprir a legislação vigente, a responsabilidade pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse. Então, os nossos gestores têm, né, essa responsabilidade, zelar pela disciplina da escola, zelar pela ordem e pelo cumprimento da justiça, de acordo com as normas estabelecidas. E é claro que os diretores e diretoras não criam normas aleatoriamente, eles estão respaldados por uma legislação estadual que garante, né, essas normas, que por sua vez ela está respaldada por uma legislação federal. Planejar, coordenar e organizar o apoio às atividades de ensino que acontecem dentro da sua escola. Exigir o uso correto do uniforme, extremamente importante, né, para a identificação dos alunos, para a segurança dos alunos dentro do espaço escolar, né? Se a gente visualiza alguém que não está de uniforme, a gente já, parece que aquela pessoa não faz parte da comunidade escolar, né? Você consegue facilmente identificar essa pessoa. Olha só, também da equipe gestora, controlar e zelar pela manutenção e pela conservação dos bens da escola, né? Os bens físicos, as carteiras, cadeiras, os nossos equipamentos, né, de multimídia que nos auxiliam nas aulas, todos os bens patrimoniais, a equipe diretiva deve conservar e zelar por esses bens, né? Promover de forma dinâmica a integração da instituição de ensino com a comunidade escolar e a comunidade local, né? As escolas, elas estão inseridas em espaços geográficos, fazem parte da vida local, fazem parte do seu bairro, fazem parte da sua cidade. Assegurar o cumprimento das normas de conduta e atitudes com muita educação e serenidade. Proporcionar aos estudantes um acolhimento e a oportunidade de diálogo, que sempre acontece dentro das escolas, né? A direção dialoga com os setores, procurando sempre promover, né, da melhor forma possível a educação. E acompanhar a entrada e saída dos estudantes, né? Esse momento de entrada dos estudantes, esse momento de saída, né? Aí o grande fluxo de estudantes, a direção escolar está lá para acompanhar a entrada e saída. E geralmente são 3 os diretores, né? O diretor geral, o diretor cívico-militar e o diretor auxiliar, né, que compõe a equipe gestora dos colégios cívicos militares. Os monitores, eles são assessores dos diretores
e garantem também o bom funcionamento do colégio, né? Aqui, a equipe pedagógica, os nossos pedagogos, as nossas pedagogas que estão ali atuando dentro das escolas, né? Participar e intervir junto à direção na organização do trabalho pedagógico, né? Dessa vivência do trabalho pedagógico no sentido de realizar a função social da escola, essa educação formal e as especificidades da educação. E aí a gente tem esse papel importante da equipe pedagógica. Acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes com o uso das plataformas digitais educacionais, né? O Sistema de Ensino do Estado do Paraná permite aos nossos pedagogos e pedagogas, né, através de forma online, acompanhar aí, né, a frequência dos estudantes, o resultado obtido através do sistema de avaliação, né, as anotações feitas pelos professores, isso é muito importante. Coordenar o processo democrático de representação docente e discente em cada turma, né? Então, geralmente, cada turma tem o professor representante, tem os alunos representantes, se estabelece um diálogo, né, na construção coletiva do desenvolvimento da educação. Olha aqui a equipe docente, né, os professores e professoras, do qual tenho muito orgulho de fazer parte. Além de lecionar a sua disciplina, os professores vão identificar e atuar sobre os atos de indisciplina escolar que infelizmente acontecem. Incluir as atividades nas plataformas digitais educacionais, quando instruídas pela Secretaria de Educação, de acordo com a sua disciplina pela qual ele ministra, né? Promover a cultura de educação em direitos humanos e da diversidade, né? O respeito à diversidade, o combate ao preconceito, o combate à intolerância, todas as formas de bullying que deve ser erradicado das nossas escolas, né? Os agentes educacionais 1 e 2, né? Os agentes administrativos são aqueles que atuam na biblioteca, nos laboratórios, né? Nos serviços administrativos, como na secretaria, né? São aí pessoas importantes, assim como todos os segmentos para o bom funcionamento da escola, os nossos agentes educacionais, né? E, claro, os pais e responsáveis, né? Que têm aí o dever de acompanhar e supervisionar os filhos nos resultados, nas avaliações de desempenho. Serem respeitados é um direito na condição de pais ou responsáveis que estão interessados no desenvolvimento do processo educacional da instituição de ensino, né? E terem acesso ao aplicativo Escola Paraná, que é um aplicativo para o acompanhamento dos conteúdos, das informações, da presença dos estudantes na escola, a obrigação dos pais e responsáveis, né? E vocês, alunos e alunas, devem tomar conhecimento das disposições do regimento escolar, dos regimentos internos da instituição no ato da matrícula e com certeza esses documentos estão disponíveis para que você possa conhecê-los, lê-los com atenção, ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Participar das aulas e das demais atividades do colégio, solicitar e receber as orientações da direção e de todas as outras equipes, né? Quando você tem uma dúvida, você solicita na secretaria, na biblioteca, na equipe pedagógica, na direção, você tem aí, né, esse direito de solicitar e receber a resposta para a sua dúvida, né? E trago aqui uma atividade, pessoal, olha só, de acordo com que nos nossos estudos, né, cite 2 funções da equipe gestora. Vou esperar você responder e a gente vai corrigir a nossa atividade juntos.
pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. De acordo com os nossos estudos, cite 2 funções atribuídas à equipe gestora, né? São várias as funções da equipe gestora, né? Compete à direção cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, né, no Estado do Paraná e no Brasil e responsabilizar-se pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse dos nossos diretores e das nossas diretoras. Zelar pela disciplina da escola, pela ordem e pelo cumprimento da justiça, de acordo com as normas estabelecidas. Trago aqui também planejar, organizar e coordenar o apoio às atividades de ensino. Então, trago aqui pelo menos 3 exemplos, né, das funções da equipe gestora das nossas escolas. Galera, nós vimos como que se dá a organização do trabalho pedagógico e as funções de cada um dos segmentos. Vamos relembrar? A equipe gestora, a equipe pedagógica, o corpo discente, que são os nossos alunos e alunas, o corpo docente, os nossos professores e as nossas professoras, os agentes educacionais, né, e os pais e responsáveis pelos alunos que estão na escola. Lembre-se sempre disso. Aqui as nossas referências de aula e eu agradeço a tua presença. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.